Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso seminário de escatologia. Muito obrigado por ter escolhido o nosso material. Sou o pastor Rafael dos Santos. Vamos à nossa primeira aula, ok? Muito bem, esse aqui é o pastor Rafael dos Santos e nós vamos aí começar o nosso estudo desse tema tão precioso que é a escatologia, ok? Primeiramente, nós vamos definir o que é escatologia, né? Vamos a essa definição. O que é escatologia? Antes de mais nada, a escatologia é uma premissa bíblica. Né? Quando a gente lê, por exemplo, textos como Lucas 21, versículo 7, nós lemos a preocupação que os apóstolos, que os discípulos de Jesus tiveram em relação à escatologia. Né? Eles disseram para Jesus: Mestre, quando serão, né, pois, estas coisas, as quais Jesus falava ali no seu sermão, né? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Jesus falava para eles sobre os últimos eventos da história da humanidade. E escatologia é exatamente isso. A escatologia é a doutrina teológica que estuda os últimos eventos da história da humanidade, né? A etimologia da palavra escatologia é formada aí de escatos, né, que quer dizer última, e logia, quer dizer estudo, ou seja, estudo das últimas coisas, dos últimos eventos da história da humanidade. Então, para você logo de cara gravar o que é escatologia, qualquer pessoa que perguntar para você, você vai poder dizer: a escatologia é a doutrina que estuda os últimos eventos da história da humanidade. Tudo o que acontece relacionado aos últimos eventos da história da humanidade, lembrando que a questão da morte também é um estudo da escatologia, até porque o que é morte, senão o fim, né? Então a escatologia está relacionada a tudo aquilo que estuda o fim, né? Inclusive a morte, né? Então nós vamos estar falando sobre esse assunto e eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito aprendizado para todos nós dentro dessa temática da escatologia. Lembrando que quando a gente fala de escatologia, nós não estamos falando de uma coisa que é desconhecida, né? Quando nós assistimos alguns filmes de Hollywood, nós temos ali um material escatológico, né? Muitos filmes de Hollywood exploram a temática escatológica, né? Pode-se dizer que dentro ali da mídia hollywoodiana, um dos temas mais explorados nas produções deles ali é a escatologia. Por exemplo, temos filmes aí como o livro de Eli, que fala de dias escatológicos, temos o filme 2012, que muita gente assistiu, que também fala de eventos escatológicos, né? O fim do mundo em 2012, temos o filme Presságio, fala também sobre isso, o filme Wall-E, temos o filme Oblivion, que fala de uma época pós-apocalíptica, entre outros filmes que exploram o tema da escatologia. Sem contudo, né, infelizmente há a preocupação de falar de escatologia, mas não há a preocupação, né, de fato de determinarem ou de se preocuparem de fato se estão passando a mensagem escatológica realmente pautada naquilo que é bíblico, na verdade, né? Eles passam talvez apenas motivados por um sentimento de fantasia dentro da questão filmológica, apenas para explorar, né, talvez o tema em relação a um retorno financeiro, né? E porque é exatamente isso, né? O entretenimento objetiva apenas os lucros, né, que eles podem dar. Então, quando Hollywood faz algum filme para tratar da questão escatológica, eles não estão preocupados em fazer você entender o que é a escatologia, mas apenas em gerar dividendos, né? E o que nós podemos falar também aqui já no início dessa nossa aula, desse nosso seminário, é que quando a gente fala de escatologia, na internet existe uma infinidade de materiais sobre esse assunto, né? Em nossas pesquisas não foi difícil localizar estudos que tratam do assunto, pois o que não faltam são pessoas dando opiniões, posicionamentos, e também não faltam livros sobre o assunto, né, que tratam da questão da escatologia. E essa abundância toda de materiais sobre esse assunto, sem dúvida, tem o seu lado positivo, porém tem também o seu lado negativo, né? Pois é muita informação
né, que está sendo colocada, que está sendo exposta, e quem não tiver o cuidado pode acabar criando uma ideia confusa sobre esse tema tão especial que é o tema da escatologia. E criar essa confusão em nada contribui para uma compreensão correta do assunto. E não é isso que nós pretendemos. O que nós pretendemos nesse nosso curso de escatologia, nesse nosso seminário de escatologia, é dar a você que se interessa, né, por esse assunto, é dar a você que se interessa por essa temática entendimento de fato em relação a essa área, né, e da forma mais sadia possível, né? Uma das principais razões para a gente inclusive estar fazendo esse seminário, essa conferência, é a falta de clareza em relação aos eventos escatológicos, né? Pois o que a gente tem visto por aí são muitos ensinadores, né, se apegando às próprias especulações, sem se preocuparem se estão baseando os seus entendimentos de fato naquilo que diz o texto bíblico ou de fato naquilo que é escatologia, né? E também muitos não consideram o que dizem outras interpretações, porque quando a gente fala de escatologia, nós falamos de algo que estuda muitas interpretações, porque existem várias interpretações e nesse curso, nesse seminário, você vai aprender e vai conhecer as demais, as interpretações que existem em relação à escatologia. Outra preocupação que nós temos e que pretendemos, através desse seminário, através desse estudo, é levantar a bandeira em prol de um claro entendimento escatológico né, uma vez que a quantidade cada vez mais reduzida de mensagens de pastores, né, que apontam os eventos escatológicos num tempo que cada dia mais eventos de importância escatológica vão se desenhando. O que eu quero dizer? Apesar de estarmos vivendo dias escatológicos, as mensagens pastorais, né, as ministrações dos líderes, dos pastores nos altares, muitas das vezes deixam a desejar quando o assunto é escatologia. Quando falam, não dão detalhes, não é? Muitas das vezes não falam, mas quando falam, não dão detalhes que enriquecem o entendimento das pessoas. E nós precisamos ter esse entendimento, né? Então, o que a gente quer é isso, né? É aclarar, é ajudar a percepção desse momento escatológico que se desenha diante dos olhos da humanidade. Precisamos fazer as pessoas entenderem que elas estão diante de fatos que culminarão diante de eventos escatológicos. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção. Então, nesse primeiro slide, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Só uma apresentação do que você vai estar aprendendo, da importância que é esse curso que você estará fazendo conosco aí nas próximas aulas, ok? Deus com certeza vai nos ajudar e vai nos dar a sabedoria necessária para que possamos ter o máximo de compreensão possível acerca dessa tão importante temática que é a escatologia, ok? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.